Bom dia, segundo ano, tudo bem? Seguinte, hoje nós começamos um novo gênero, nós vamos começar a trabalhar com o resumo. O resumo, ele não cai mais em nenhum dos processos seletivos da UEM, pelo menos por enquanto, esse ano ele foi tirado da lista de gêneros de redação, mas a gente vai encontrar ele lá na UEPG, no PSS, e para quem vai prestar vestibular como treineiro aí na UEL, na UFPR, na PUC, que são os principais concursos que nós teremos aí pela frente, tá? Então, ele é um gênero que vai cair nesses processos aí. Por exemplo, no PSS, a UEPG cobra o resumo de 10 a 17 linhas. Quando a gente vai para a UEL, para a UFPR, esse resumo costuma ser cobrado de 6 a 8 linhas, mais ou menos isso, de 8 a 10, e também na PUC, tá? De 8 a 12 linhas, mais ou menos é o espaçamento que eles dão para a gente fazer o resumo, ok? Então, hoje nós vamos começar a trabalhar com as características mais gerais desse gênero, porque é um gênero que nós temos que tomar bastante cuidado, ele tem alguns aspectos que são bastante importantes para nós não cometermos erros ou erros bobos, tá? Então, a gente vai ter aí, ó, o resumo, ele vai estar sempre escrito em um só parágrafo, tá? Então, ele é um bloco de um único parágrafo. A gente não tem essa preocupação de ter que dividir o resumo, onde é que eu corto, onde é que eu começo um outro parágrafo. Vai em frente, né? Óbvio que vai ter os conectivos, os elementos de coesão, que nós veremos aí quando a gente for ver a estrutura do gênero, mas nós ficamos um pouco mais tranquilos com essa questão de paragrafação, tá? Redigido em terceira pessoa, então ele é composto de discursos indiretos, é sempre o outro quem está falando e eu estou contando para o meu leitor o que o outro disse. Então eu não apareço nesse texto de forma nenhuma, nunca vou usar os verbos em primeira pessoa, pronomes de primeira pessoa, sempre o de terceira. E aí a gente tem que estar um pouquinho atento porque geralmente quando a gente escreve resumos, nós escrevemos resumos de artigos de opinião. E aí o autor usa lá o nós, né? O somos, devemos, queremos, podemos. E a tendência é que na hora que o aluno vai resumir esse texto, ele traz essa pessoa verbal para o resumo. Então, a gente vai ter que transformar isso em verbos de terceira pessoa, de acordo com o autor, deve-se, tá? Os professores devem, os estudantes devem, são, e nunca em primeira pessoa, como está no texto fonte. Outra coisa importante, a terceira característica aí, ó. Não, e aí eu até já coloquei, né, em negrito para vocês não se esquecerem. Não deve apresentar marcas de opinião e interpretação. Como é que a gente marca opinião nesse gênero? Quando a gente usa advérbios, quando a gente usa adjetivos, a gente está se marcando. Então, advérbios e adjetivos marcam a nossa opinião, o que significa dizer que se eu não posso marcar opinião no resumo, eu não vou usar essa classe de palavras. Mas e se for alguma coisa muito importante que o autor usou no texto dele, um adjetivo que resume a ideia do autor? Aí é outra coisa, você vai usar lá literalmente como está no texto, mas se não, não, tá? E aí, como é que a gente marca interpretação? Quando a gente lê aquilo que a gente tem lá no texto e a gente interpreta, tá? E fala assim, eu vou escrever com as minhas próprias palavras. Então, algumas pessoas dizem que o que é resumir? É escrever com as suas próprias palavras. Não é bem assim, tá? É parafrasear, porque quando eu escrevo com as minhas próprias palavras, o que eu tô fazendo? Eu tô interpretando. E aí, o resumo é um gênero de senso comum, é o único gênero
dos processos seletivos que ele precisa realmente ter senso comum, porque todo mundo tem que escrever a mesma coisa. Se você for o cara que fez alguma coisa diferente, é porque você fez cagada, tá? Então, se eu leio esse texto e eu entendo esse texto e escrevo com as minhas próprias palavras, o meu colega vai entender de outra forma, e o outro colega de outra forma, e o outro de outra, porque a interpretação é própria, é pessoal, cada um tem a sua. Então, a gente vai ter que tomar bastante cuidado com essa questão de interpretação, ok? Deve fazer referência à fonte no início do texto e ao longo dele. O que significa isso, Pro? Que eu preciso dizer para quem está lendo o meu resumo de onde é que eu tirei isso. Então, eu vou dizer de qual texto, qual o título desse texto, qual é o autor desse texto, onde é que esse texto foi publicado e qual o tema desse texto. Então, essa referência inicial à fonte. E durante todo o resto do texto, ao longo do texto, eu vou retomar isso novamente. Eu vou falar, olha, isso não é meu, isso é do autor, porque senão a gente aponta no início e depois a gente esquece de informar o leitor que nós estamos ainda fazendo uma referência à fonte, e aí parece que tudo que vem depois desse comecinho aqui é nosso. Então tem que tomar cuidado com essa questão também. Quando nós vermos a estrutura do gênero, isso vai ficar mais claro para vocês. E aí a gente vai retomando, à medida em que eu for explicar a estrutura, eu vou falar, olha, lembram-se que eu falei que não podia ter interpretação? Lembram-se da referência inicial à fonte? Aí eu vou explicando cada elemento desses, ok? Não deve apresentar cópias do texto fonte, tá? Então, não é você ficar indo lá dando Ctrl+C, Ctrl+V nas ideias principais. Isso é cópia. O resumo ele é formado de paráfrase. A paráfrase é trazer sinônimos e não fazer cópia, tá? Ah, mas e se for uma citação fundamental? Aí você pode copiar entre aspas, né? Fazer a citação entre aspas para deixar marcado, olha, eu estou citando a fonte. E essa cópia, né? Essa citação direta aí, ela não pode passar de 2, no máximo 3 linhas do seu texto, principalmente quando a gente está falando de BPG, de PUC, de UEL, FPR, que tem os espaçamentos tão pequenos, né, 6 a 8 linhas, e aí se eu faço 2 linhas, 3 linhas de citação direta, eu tenho lá mais 2 linhas de referência inicial à fonte, que significa dizer que praticamente nada desse texto é meu. Então, tem que tomar bastante cuidado. Fazer uso de paráfrase textual. Então, dominar os sinônimos. A gente precisa ter aí vocabulário, porque se eu não tenho vocabulário, eu não consigo fazer paráfrase. E o vocabulário só é possível quando eu tenho leitura, quando eu tenho conhecimento de mundo, conhecimento global. Então, para que eu consiga fazer uma paráfrase, eu tenho que saber o sentido daquele termo nesse texto. Eu tenho que saber se a palavra que eu vou escolher para substituir o que está lá no texto provoca o mesmo sentido no leitor, se realmente é um sinônimo, se é um sinônimo literal, se é um sinônimo, não é um sinônimo, mas produz um sentido que o autor deseja produzir. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com essa escolha lexical aqui na hora de fazer a paráfrase, tá? Deve ser fiel ao texto fonte, o que significa dizer que eu não posso interpretar. A interpretação é minha. Então, se eu estou interpretando, eu não estou sendo fiel, tá? Então, quando diz que tem que ser fiel ao texto fonte, eu preciso manter o mesmo aspecto discursivo, a mesma ideia, não posso fugir daquilo que o autor quer realmente dizer, né? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso, de manter a ideia original, né? Se é que se pode usar essa palavra. Deve apresentar as ideias principais. E aí, aqui quando a gente diz as ideias principais, depende o que é que esse comando tá pedindo, né? Então, se ele tá pedindo a opinião do autor sobre determinado assunto, o que é principal nesse resumo?
A opinião, tudo aquilo que diz respeito à opinião. Se a gente está falando sobre desmatamento e o texto fala sobre causas e consequências do desmatamento e o comando de produção do resumo pede para que você explique quais são as causas do desmatamento, o que é que vai se tornar a ideia principal? Causas. Todo o resto não me importa, tá? Todo o resto vai ser informação secundária. Então, informação secundária é aquilo que o comando não está de fato pedindo. E, além disso que o comando não está pedindo, outros elementos que são secundários são aí exemplos. Então, quando eu tenho, por exemplo, o como, que são marcas de exemplificação, então a gente vai tirar, a gente não traz isso para o resumo, porque significa que isso não é importante para que o leitor entenda o aspecto global, né? O tema mais global do texto. Então, a gente vai tirar todos os exemplos. Quando tem dados estatísticos, números, a gente vai tirar também, porque não é fundamental para que o leitor do resumo compreenda o texto. Contra-argumentos. Então, quando a gente vê lá os elementos, né? Os conectivos, os elementos coesivos de contra-argumentação, significa que, poxa, se eu tenho ali um mas, um porém, um embora, o que é realmente argumento e o que é contra-argumento? Aquilo que é contra-argumento, que está sendo negado no texto fonte, eu não trago para o meu resumo. Descrição, explicação, tá? Então, tudo isso são elementos secundários. Mas e se quem vai ler o meu resumo, digamos que esse resumo vai ser publicado num site da escola. Quem vai ler meu resumo, como é que a pessoa vai entender tudo isso que está dado no texto fonte se eu não trouxer esses elementos todos aqui? O resumo serve exatamente para isso, para que eu me interesse pelo texto fonte, ou seja, eu vou ler o seu resumo. Se o que está dado ali, se o que você me disse realmente me interessar, for um assunto do qual eu quero saber mais, aí eu vou para o texto fonte. E aí é por isso que você vai me indicar aqui já no início qual é a fonte. Porque se eu quiser saber mais sobre esse texto, eu sei onde procurá-lo. Se eu quiser saber quais são os dados estatísticos de uma pesquisa, eu vou procurar lá no texto fonte. Se eu quero saber outras opiniões diferentes das opiniões que o autor do texto dá, eu vou procurar lá no texto fonte, tá? Então, de uma forma geral, os elementos que a gente precisa ter sempre em mente em relação ao resumo são esses, são elementos que a gente não pode esquecer de forma nenhuma. Por quê? Porque qualquer um desses elementos que eu esqueça ou que não devem ser apresentados, não devem aparecer no resumo e que eu uso no meu resumo, eu estou correndo risco, um grande risco de zerar o meu texto, ok? Então, na próxima aula, a gente vai tentar entender aí como é que eu organizo esse texto. Então, como é que eu vou coletar aquilo que é ideia principal, aquilo que não é. Como é que eu vou fazer essa paráfrase? Como é que eu organizo esse texto para que ele não tenha marcas de opinião? Qual que é a estrutura do resumo, tá? Então, nós veremos isso nas próximas aulas, ok? Se tiverem dúvidas, entrem em contato comigo pelo WhatsApp, pelo e-mail. Sugiro que, como não terão tarefinha, né, de redação para essa semana, não tem proposta obrigatória, que vocês leiam alguns resumos. Todos vocês viram resumo ano passado para o PAS 1. Então, voltem nos resumos que vocês viram no ano passado, nas aulas, para que vocês consigam relembrar esse gênero, ok? Boa semana para vocês e bons estudos. Até mais. Um beijo.